Estou lendo um comentário do Novo Testamento, só que como tá ficando muito bagunçado, porque é uma introdução muito grande, aí de, sei lá, 200 páginas, 300 páginas. Então eu vou começar a nomear agora. Aí aqui essa é a introdução ao Novo Testamento. Eu vou colocar ela como primeiro, mas ela já está na página 1470. Aí já passou aí muitas páginas, né? Que as outras páginas vão ficar nomeadas com seus nomes, né? Aí já passaram muitas páginas aí já, que tá na 1470. E aqui já foi muita página. Então que eu vou colocar como primeiro para sistematizar aqui um número na introdução aqui. Em anos recentes, tem se dado muita atenção ao contexto da igreja em crescimento como fonte de compreensão de sua teologia em amadurecimento. Esse contexto não inclui somente a igreja em si, mas o seu ambiente. As seitas judaicas, as sucessivas culturas penetradas pelo Evangelho, as diversas heresias que desafiaram a ortodoxia, tudo faz parte. O conhecimento desse pano de fundo está sendo continuamente ampliado com base em descobertas como os rolos do Mar Morto e os documentos de Nag Hammadi. Grande parte do Novo Testamento pode ser mais bem compreendida quando vista como resposta causada e orientada pelo Espírito Santo às perguntas feitas acerca da comunidade cristã e por ela. A ressurreição tinha implicações que não poderiam ter sido humanamente previstas antes que ela acontecesse. Se Cristo e sua obra deveriam ser proclamadas, primeiramente deveriam ser compreendidos. A tarefa missionária da Igreja precisava da ordenação de fatos e significados do Evangelho em uma terminologia compreensível para cada plateia sucessiva. A cruz tinha de ser explicada e pregada, e essa doutrina é constantemente ampliada em todo o Novo Testamento. A pregação do Evangelho, no entanto, nem sempre encontrava uma reação favorável. A reação adversa de muitos judeus suscitou perguntas significativas. O que aconteceria com aqueles que não aceitassem o Messias? Eles ainda eram o povo de Deus? Qual era a relação do cristão com a comunidade judaica, com a lei do Antigo Testamento, o templo e o sacerdócio? Que apoio para as respostas podia ser encontrado no Antigo Testamento? Se Deus estava agora realizando seus propósitos por meio da igreja e não de Israel, qual deveria ser a relação entre os crentes judeus e gentios? Quais eram a natureza e o destino da igreja? Como ela deveria adorar, servir, ser governada? Que lugar a igreja ocupava na história da salvação? O Messias tinha vindo, mas claramente havia deixado algumas promessas sem cumprimento. Ele tinha prometido voltar, mas o tempo estava passando e não havia nenhum sinal de que isso aconteceria logo. Como os cristãos deveriam viver enquanto esperavam o seu Senhor? De que forma os convertidos do paganismo deveriam mudar o seu antigo modo de vida? Que deveria ser feito com
a crescente oposição dos pagãos judeus e cristãos hereges? Aí estão algumas das questões que precisavam de mais revelação. Algumas delas vão ser tratadas adiante. As respostas doutrinárias a essas perguntas não foram concebidas independentemente, mas recorreram, como já sugerimos, aos ensinos do próprio Senhor Jesus. Os estudiosos se esmeram não somente em voltar aos evangelhos, mas também em apurar as mais antigas formulações da doutrina na pregação e ensino da igreja primitiva. C.H. Dodd é geralmente reconhecido como o que deu ímpeto a esse estudo por meio da sua reconstrução do antigo querigma ou pregação. O querigma é a mensagem essencial do Evangelho. Ela é expressa, por exemplo, em 1 Coríntios 15:3, e inclui o fato da morte de Jesus, o Messias, de acordo com as profecias do Antigo Testamento. Seu sepultamento e ressurreição e o fato de que a sua morte foi uma oferta apresentada pelos nossos pecados em obediência voluntária a Deus. Também incluía um breve resumo do ministério terreno do Senhor Jesus e uma explanação fundamentada em textos do Antigo Testamento da razão por que o Messias teve de sofrer sua vindicação por meio da ressurreição e sua futura glória. Essa mensagem é encontrada nos primeiros capítulos de Atos, na mensagem de Pedro a Cornélio em Atos 10, 34 a 43, e na pregação de Paulo aos Tessalonicenses em Atos 17, do 1 ao 3. Outro elemento doutrinário primitivo foi a confissão, a declaração pessoal que o novo convertido fazia da sua fé em Cristo e de sua lealdade a Ele. Não era somente um testemunho da conversão, mas uma afirmação doutrinária relativa a Cristo. Essa confissão provavelmente pode ser vista em Romanos 10:9. A confissão aqui é: Jesus é o Senhor. Em Marcos 8:29 e textos paralelos, os apóstolos confessam que Jesus é o Cristo. O Evangelho de João foi escrito para demonstrar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, João 20:31. Essas confissões formam a base para o ensino cristológico posterior. Há também confissões de fé mais abrangentes que são reconhecidas agora pelos estudiosos como estando presentes entre as primeiras fibras da malha do Novo Testamento. Aparece um estilo de hino. Alguns encontram no uso do pronome relativo, que é uma chave da declaração de fé. Assim, Filipenses 2, do 6 a 11, que relata a humilhação e a exaltação de Cristo, começa assim, que embora sendo Deus, em Colossenses 1:13. Ele literalmente que é a imagem do Deus invisível, etc. Ainda, 1 Timóteo 3,16, pode ser mais um exemplo de uma declaração de fé antiga. Os melhores manuscritos têm a palavra que, em vez de Deus, e o credo começava, portanto, com que foi manifestado na carne, NVI, Deus foi manifestado em corpo. Confira a nota de rodapé da NVI, ver também Hebreus 1, do 1 ao 4, e 1 Pedro 2:22. Outro elemento precoce pode bem ter sido uma coletânea de exortações morais e éticas dadas a novos convertidos. Essa sugestão é dada com base em uma comparação de textos contendo expressões semelhantes, como façam morrer, revistam-se, submetam-se, sejam vigilantes e estejam alerta. Colossenses 3:5, Efésios 4:17, 1 Pedro 2:11. O estudo desses trechos e de outros mostra que há uma grande semelhança no conteúdo dessas determinações. Em cada caso, há alguma referência à nova vida em Cristo, e o relacionamento dos cristãos entre si recebe atenção especial, como também o relacionamento da família no governo entre servos e senhores, entre marido e esposa e pais e filhos. Esses elementos do primeiro ensino cristão, como foram resumidos acima, indubitavelmente fazem parte do que no Novo Testamento é conhecido como tradição.
Essa palavra, às vezes também usada como conotação negativa, é frequente nos escritos do apóstolo Paulo. Aí ele dá as referências. 1 Tessalonicenses 2,15, 1 Coríntios 11,2, Colossenses 2,6, 1 Timóteo 6,20, 2 Timóteo 1,14. Há pouco fundamento na ideia de que Paulo tenha imposto seu complexo sistema teológico diferente em espírito e conteúdo ao ensino simples do Senhor Jesus. Em vez disso, ele fala de doutrinas e práticas que recebeu, 1 Coríntios 11, 23. E podemos encontrar nos escritos de Paulo ecos das palavras do Senhor Jesus. Há, portanto, uma continuidade, e aqui ele dá as referências, Romanos 12,14, Mateus 5, com Mateus 5,38, para comparar, Romanos 13, 7 ao 10, comparar com Mateus 22, 15 e 20. 22, 15 a 22 e 34, 40. Romanos 14, 10 com Mateus 7, 1. Romanos 14, 13 com Mateus 18, 7. Romanos 14, 14 com Mateus 15, 11. Há, portanto, uma continuidade no desenvolvimento doutrinário, desde os ensinos de Cristo, passando pelas primeiras declarações e confissões da igreja primitiva e as contribuições teológicas de Paulo e dos outros, até o corpo doutrinário final do Novo Testamento. Queremos analisar agora alguns temas representativos, a pessoa e a obra de Cristo. E aqui já é outra parte, a pessoa e a obra de Cristo. Agora vai falar da pessoa e da obra de Cristo. A necessidade mais urgente da igreja primitiva era uma compreensão melhor da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Algumas perguntas eram respondidas no simples fato da sua morte, ressurreição e ascensão. Mas surgiram muitas outras, visto que a fé em Cristo era o sine qua non do cristianismo. A confissão Jesus é o Senhor, Jesus é o Cristo ou Jesus é o Senhor era, como vimos, uma declaração doutrinária primitiva e básica, mas evidências da identificação precoce de Jesus como Senhor divino estão em 1 Coríntios 16, 22. Aqui a transliteração do aramaico Maranata, que dependendo da forma em que a palavra é dividida, pode significar que o Senhor venha ou o Senhor está vindo. Testemunha dessa crença já no início da igreja de fala aramaica em Jerusalém. A expressão aramaica, obviamente, era de uso tão comum que Paulo a transliterou, em vez de usar uma tradução. Ela testemunha da sua fé tanto no Senhor quanto no seu retorno. A palavra Senhor, embora comum nos evangelhos, evidentemente não foi muito usada como título durante o seu ministério terreno. No entanto, ele é assim designado em Marcos 11:3 e em Marcos 12:36. A palavra ocorre em uma citação de Salmo 110:1. Os capítulos iniciais de Atos nos contam que, logo após a ressurreição, os cristãos declararam que Cristo tinha sido exaltado por Deus e recebido o título Senhor e Cristo. Atos 2:33 ao 36. Também se declara dele que era o príncipe da vida, Atos 3:15, e o profeta predito por Moisés, Atos 3:22. O apóstolo Paulo começou a sua carreira cristã tentando persuadir os seus companheiros judeus de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, Atos 9, do 20 ao 22. A pregação inicial da igreja em relação a Jesus, de acordo com o livro de Atos, destacava o seu papel de servo sofredor de Isaías, embora esse não fosse o tema principal dos evangelhos. Mateus 12:17 aplica Isaías 42, do 1 ao 3, a Jesus. O pensamento certamente também está presente nas palavras do Senhor Jesus, de que o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Marcos 10:45.
A pregação de Pedro, que está por trás do Evangelho de Marcos e que representa os primeiros esforços missionários na Palestina, destaca o papel de Jesus como servo. Isso fica evidente não somente nos seus escritos, 1 Pedro 2, 21 a 25, mas também na sua pregação, Atos 3, 13 e Atos 4, 27. Está claro então que, à medida que a doutrina acerca do Senhor Jesus se desenvolvia, o destaque foi dado primeiro à sua exaltação como Senhor e Messias e ao seu sofrimento em obediência à vontade de Deus. As alusões a Isaías 53 em 1 Pedro indubitavelmente refletem o uso comum dessa passagem pelos cristãos. Na notável carta aos Romanos, Paulo começa com a declaração de que Jesus é o Messias régio, o Senhor e o Filho de Deus, como está demonstrado em sua ressurreição, Romanos 1:3. A partir desses elementos essenciais, a doutrina de Cristo é ampliada enquanto o Espírito Santo conduz Paulo a uma percepção mais abrangente das suas implicações. Assim, Paulo afirma de forma clara e intensa a preexistência de Cristo. Isso é feito não somente em referências tipológicas como 1 Coríntios 10:4. Essa rocha era Cristo, e em trechos em que sua preexistência é sugerida, Gálatas 4:4 e Romanos 8:3. Mas também em afirmações definitivas como 2 Coríntios 8:9, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, 1 Coríntios 15:47. O segundo homem dos céus, a preexistência de Cristo é destacada também nos resumos cristológicos de Colossenses 1:15 ao 20, Filipenses 2:5 ao 11. Além disso, o Senhor Jesus agora está no céu, onde intercede pelos crentes, Romanos 8:34, e onde os que foram ressuscitados espiritualmente devem focalizar a sua atenção, Efésios 1:3 e Colossenses 3:1. O Senhor Jesus não somente veio do céu e voltou para lá, mas ele tem um papel universal, cósmico, como Criador de todas as coisas e como o cabeça legítimo do universo. Colossenses 1, do 13 ao 18, Efésios 1:10, Filipenses 2:10. A carta aos Colossenses foi escrita para combater uma heresia que diminuía a dignidade de Cristo. E por isso é uma carta que expressa de forma especial a sua preexistência. 1:18. À medida que essas doutrinas são destacadas, multiplicam-se as expressões que claramente associam Cristo com o próprio Deus. Romanos 1:7, 1 Tessalonicenses 1:11 e 2 Coríntios 3:14. Trechos do Antigo Testamento que se referem a Deus são aplicados a Cristo. Assim, Romanos 10:11 pode ser comparado com Isaías 28:16, Romanos 10:13, com Joel 2:32, 1 Coríntios 2:16 com Isaías 40:13, Filipenses 2:10 com Isaías 45:23. Fica evidente também que o conceito de Cristo como Filho de Deus não é meramente uma expressão messiânica oficial ou funcional, mas que tem um significado mais íntimo. Assim, Deus envia seu próprio Filho, Romanos 8:3, e permite que seu próprio Filho morra, Romanos 8:32. Embora outras interpretações sejam possíveis, Romanos 9:5 parece tornar a identificação completa. Nos escritos paulinos, o papel de Cristo como o segundo Adão também é desenvolvido. É ele que desfaz o mal gerado pelo fracasso do primeiro Adão e que é representante do crente. Romanos 5:12-21 e 1 Coríntios 15:45-47. Nas cartas pastorais, o Senhor Jesus é descrito como nosso Salvador, mediador e resgate, 1 Timóteo 2:3-6, e como o doador da vida eterna, 2 Timóteo 1:10. A sua função de Messias e a sua ressurreição são verdades incontestáveis, que devem dar encorajamento aos servos do Senhor, 2 Timóteo 2:8. O grego de Tito 2:13 sugere a identificação de Cristo como Deus, 2 Pedro 1. Durante o período em que diversas cartas foram escritas, o Espírito Santo estava conduzindo a formação dos 4 evangelhos. A necessidade de registros escritos da vida e dos ensinos de Jesus cresceu à medida que o evangelho era espalhado por todo o império e à medida que os convertidos precisavam de instrução.
A Igreja tradicionalmente e corretamente enxerga neles 4 descrições do Senhor Jesus cuidadosamente feitas para públicos diferentes. Embora os evangelhos nem sempre tornem explícita a teologia, o cerne da cristologia está aqui expresso em termos como Messias, Filho do Homem, Senhor e Filho de Deus. Ao apresentarem descrições vívidas dos atos e da generosidade de Jesus, fornece muito mais do que teria sido transmitido com afirmações meramente doutrinárias. Eles o retratam como aquele que era imbuído de verdadeira humanidade e mesmo assim falava com absoluta autoridade, reivindicando a divindade e o senhorio sobre os homens. Ele é visto como incomparável na glória do seu caráter pessoal, não somente com respeito à ausência do pecado, mas no aspecto positivo com respeito à presença de todas as virtudes morais em perfeito equilíbrio. Sua paixão e ressurreição formam uma grande parte de cada livro. O Evangelho de João se concentra em menos discursos e milagres de Cristo, mas por meio desses amplia o nosso conceito dele. Percebemos que ele é a palavra que existiu eternamente na relação divina, Criador de todas as coisas, que veio como a completa e perfeita expressão da verdade e da graça de Deus. Nas cartas de João, o destaque é dado não somente a Jesus como Filho de Deus, mas a sua verdadeira humanidade em oposição à heresia que negava esse fato. 1 João 1,3. No livro de Apocalipse, a vindicação e a glória futuras de Cristo são descritas. Nesse livro apocalíptico, lemos da grande batalha futura e vemos que a vitória final será do Senhor Jesus Cristo. Contra o pano de fundo dos eventos cósmicos dos últimos dias, aparece do céu como vencedor final aquele cuja história pessoal abarca tudo desde o início. E agora vai falar o significado da cruz. Que aqui eu acho que é... Deixa eu ver se é muita coisa que ele fala. Mas... tá falando de Cristo. E depois o significado da cruz, né? Primeiro falou a pessoa e obra de Cristo. Agora vai falar sobre o significado da cruz, né? É isso aí. Vimos como as declarações cristológicas fundamentais das primeiras confissões de fé e do querigma foram ampliadas nos escritos do Novo Testamento. Assim como as implicações dos fatos referentes à natureza de Cristo foram expostas, assim também foram os fatos referentes à sua morte. Vimos que em 1 Coríntios 15:1 se encontra uma declaração básica. Aqui Paulo fala do fato da morte de Jesus e da sua conexão com a nossa salvação. A pregação cristã inicial, como a encontramos no livro de Atos, não afirma explicitamente o lugar da cruz na realização da nossa salvação. Contudo, embora a teologia da cruz não esteja desenvolvida, sua centralidade é declarada. A morte de Cristo é vista como estando completamente no pré-conhecimento e plano de Deus. Atos 2:23. Esse fato pode ser afirmado com certeza por causa da ressurreição. Assim como o próprio Cristo foi vindicado por meio da ressurreição, assim o lugar da cruz no plano de Deus é estabelecido. Jesus é exaltado, portanto, como o Salvador. Atos 5:31. A mensagem cristã refletida em Atos destaca, em primeiro lugar, o arrependimento. 2:38 e 3:19. Os que não se arrependem serão julgados exatamente por aquele a quem rejeitaram. O Cristo ressurreto, Atos 10:42 e 17:31. O perdão só existe no nome dele, cuja eficácia é demonstrada por meio de um milagre de cura. Atos 3:12, 4:10, 10:43 e 16:30. Antes de considerarmos a forma em que a doutrina da salvação é desenvolvida nas cartas, devemos observar o fundamento que foi colocado no ensino de Jesus. É digno de observação que João Batista, o próprio Jesus e
os discípulos todos começaram o seu ministério público com um chamado ao arrependimento. Mateus 3:1, 4:17 e Marcos 6:12. Depois do seu chamado ao arrependimento, Jesus continuou com a seguinte exortação: Creiam nas boas novas. Marcos 1:15. Esses livros que contêm os ensinamentos de Jesus são eles mesmos adequadamente chamados evangelhos. Eles contêm os pontos essenciais da mensagem, não somente falada por Cristo, mas relatada acerca dele. A necessidade que os homens têm da salvação é com frequência ensinada nas palavras de Jesus. O Sermão do Monte expressa em todo o seu conteúdo as falhas e culpas dos homens e as consequências do seu mal. Embora os fariseus, que se consideram justos, são destacados e censurados, a culpa de todas as pessoas é deixada clara. Até mesmo pais que dão coisas boas a seus filhos são maus por natureza. Mateus 7:11. A justiça exterior não pode esconder o pecado interior. Igualmente destacado, no entanto, é o perdão que Cristo tenta conceder às pessoas. Sua autoridade a esse respeito é desafiada e defendida. Marcos 2, do 5 ao 12. Não somente é mencionada a autoridade de Jesus para perdoar pecados, mas também o meio pelo qual ele realizaria a sua promessa. A confissão de Cesareia de Filipe foi seguida da primeira de uma série de predições da paixão, Mateus 16:21, e paralelos. São dadas outras pistas da sua morte próxima. Entre essas está a declaração em Marcos 10:45 e Mateus 20:28, de que o Filho do Homem daria a sua vida como resgate por ou no lugar de muitos. A instituição da ceia do Senhor fornece o contexto mais significativo para a explicação detalhada da sua morte, quando Jesus deixa claro que o seu sangue deveria ser derramado para o perdão dos pecados. Mateus 26:28. À medida que o apóstolo Paulo repetia os elementos essenciais do Evangelho na sua pregação missionária, sua mente inquiridora começou a penetrar outras implicações da morte e ressurreição de Cristo. Quando os seus ouvintes levantavam questões e faziam objeções, ele se dirigia às escrituras do Antigo Testamento em espírito de oração e ao mesmo tempo buscava modos de expressão contemporâneos para explicar o significado do Evangelho. Na carta aos Romanos, Paulo moldou cuidadosamente as explicações da mensagem do Evangelho. Embora os temas da vindicação e vitória de Cristo e os fatos da reconciliação e redenção por meio da cruz de Cristo sejam proeminentes nos escritos de Paulo, é o conceito da justificação pela graça a sua contribuição mais notável. Romanos 3:21 ao 26 é um resumo dessa doutrina, culminando na declaração de que por meio da cruz de Cristo, Deus foi capaz de manter a sua própria justiça, enquanto mesmo assim declarava o crente em Jesus livre de culpa. A santidade e justiça de Deus são vindicadas. A culpa humana torna inúteis os esforços próprios e a salvação só existe por meio da morte de Cristo, aceita pela fé. O tema da morte de Cristo, representado no versículo 25 pela palavra sangue, é repetido em outros textos. Cristo foi entregue por nossas transgressões, Romanos 4:25. Ele morreu pelos ímpios e pecadores, Romanos 5:6. Ele foi feito pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Somos justificados, Romanos 5:9, redimidos, Efésios 1:7, e reconciliados com Deus por meio do sangue de Jesus, Romanos 5:9, Efésios 1:7, 2:13, Colossenses 1:20. Cristo se entregou pelos nossos pecados, Gálatas 1:4, e até mesmo sofreu a maldição da lei por nossa causa, Gálatas 3:13. Visto que Deus, que confinou todos os homens sob o pecado, julgou o pecado na pessoa do seu próprio Filho na cruz, Romanos, entre parênteses Romanos, levou a lei ao cumprimento com a morte de Cristo, entre parênteses Gálatas, e reconciliou os judeus e gentios pelo ato da graça na cruz, entre parênteses Efésios. Então ele está sistematizando cada carta, aqui como primeiro quando ele coloca Romanos, aqui que ele fala que
julgou o pecado na pessoa de seu próprio Filho na cruz. Romanos, né? Então aqui no caso, julgou o pecado, que seria substituição, né? No caso, na teologia. Levou a lei ao cumprimento com a morte de Cristo. Tem outro nome também. A lei com cumprimento. Levou a lei, né? Seria simples graça, né? Graça. A reconciliação reconciliou judeus e gentios pelo ato da graça na cruz. Ato de graça na cruz. Também reconciliou judeus e gentios. Aqui tem outro nome também. Reconciliou judeus e gentios pelo ato da graça. Reconciliação, mas tem outro nome também, não é só isso não. Que vai ter outro nome. Mas ele sistematiza por livro, né? A sua grande salvação está disponível somente por um caminho, a fé. A doutrina da fé de forma alguma é nova em Paulo, visto que foi destacada por Jesus. No entanto, agora é ressaltada como único elemento essencial para a salvação. Romanos 3:28 e Efésios 2:8.